Vamos começar orando? E hoje vai deixar. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, nessa noite, por mais um encontro, por essa turma tão linda, por cada família aqui representada, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles, por cada mudança, desde as pequenas até as grandes. Senhor, muito obrigado por eles toparem esse desafio, estarem inteiros nele, Pai. Senhor, eu quero te pedir que continue ajudando, habilitando, para que eles não desistam, não esmoreçam. Os desafios, eles existem, mas em Ti nós podemos vencer todas as coisas, Pai. Abençoa essa aula agora, abençoa, Senhor, a minha vida. Quero repreender toda dor de cabeça, todo mal-estar, em nome de Jesus, que eu consiga dar o meu melhor para essa turma agora, que tudo possa ficar claro em nome de Jesus. Que se existe ainda alguma dúvida, possa ser sanada hoje, que a gente consiga trazer luz e trazer prática para tudo aquilo que a gente vem aprendendo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Minha gente bonita do meu coração, essa aula hoje é como administrar o planejado, né? Então, vocês fizeram o planejamento de vocês já sabem aí as caixinhas que tem que fazer, tudo direitinho, e agora a gente vai ver como isso na prática, no dia a dia, né? Quais são as atitudes e as coisas que a gente tem que se preocupar para não deixar a peteca cair e não deixar enrolar, né, daqui para frente. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tem mensagem, quando acabar a aula aqui, 8h30 eu vou estar respondendo vocês. Organizei e agora, né? Então, primeira coisa, a organização ela não serve para limitar vocês. Às vezes a gente acha assim, eu fiz esse planejamento, então, caramba, se sair R$ 5, acabou, não tem mais, vou chutar o balde. Não é assim. Na verdade, a organização, ela serve até para te dar flexibilidade com segurança, de você saber, se você vê o seu dinheiro assim, todo dividido, cada coisa no seu quadrado, você consegue flexibilizar, você consegue ver, poxa, vou precisar de mais dinheiro nessa categoria esse mês, não tem problema eu pegar dessa outra categoria aqui e diminuir ela esse mês. Mas você sabe o que está acontecendo, né? Quando você não tem as coisas organizadinhas, você pega um dinheiro a mais, mas você não diminui nenhuma outra área, você não sabe o que está acontecendo, você só vai viver uma vida. Então, quando a gente organiza, até quando não sai do jeito que a gente planejou, a gente tem mais segurança e sabe o que está acontecendo ali, sabe o que saiu do eixo, né? Então, é muito importante vocês entenderem que não é que vocês estão prisioneiros da organização. É pelo contrário, ela vai dar muita flexibilidade para vocês, né? Eu lembro da época que eu tive depressão, e aí eu tinha que encaixar uma terapia do nada, né? Do nada. Então, tipo assim, sei lá, acho que dava uns R$ 600 por mês, que não estava no meu orçamento. E aí, o que eu parei e pensei? Pô, vou tirar um pouquinho de cada coisa. Eu vou tirar uma parte do crescimento, porque faz parte, vou tirar um pouquinho do teto de gasto, ok, vou tirar um pouquinho da mentoria, né, do meu negócio. Então, tá vendo? Eu peguei, diminuí, eu fazia pilates, tirei meu pilates, comecei a fazer pilates em casa, fui fazer uma atividade física mais barata e estava fazendo pilates em casa, porque a minha prioridade era agora cuidar da minha cabeça. Então, eu tinha os dados ali para saber o que eu podia tirar, mexer, substituir. Então, não é que, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Não pensa, olha todas as brechas que o seu planejamento te dá.
ele tem várias brechas, né? Tem o dinheiro para o teto de gás, tem o dinheiro do lazer, tem o dinheiro do crescimento, tem o dinheiro da meta de longo prazo. Eu já atendi uma família que o filho estava estava se preparando para um concurso, né, que exigia muito, né? E aí, tipo, a gente não conseguiu encaixar esse estudo da criança nas despesas dele, nas despesas da família. E aí eu falei assim, vamos tirar da meta de longo prazo. A meta de longo prazo de vocês agora é o filho de vocês. Então, vamos pagar com a meta de longo prazo quando vai encerrar. Isso aqui não é para sempre. 2 anos, 3 anos, essa é a meta de vocês agora, não tem problema. Se é isso que é importante para a família de vocês. E aí a gente usou esse dinheiro para custear o estudo daquele adolescente naquela época. Então, não é para vocês olharem o orçamento de vocês, o planejamento de vocês, e achar que, meu Deus, se eu precisar botar uma coisinha a mais, ou se eu precisar tirar, acabou o mundo. Ou se eu não conseguir seguir certinho aquela meta daquilo ali, acabou o mundo. Não, não acabou o mundo. Você vai olhar para o resto do seu dinheiro e vai ver o que você pode reorganizar, tá? A organização, gente, ela também traz mais sentido para fazer mais dinheiro, né? Por quê? Eu sei que eu acho que eu já até perguntei isso aqui em alguma aula. Quem aqui já fez mais dinheiro num mês, fez mais renda extra, fez mais dinheiro. E no final parecia que não tinha feito nada, mais dinheiro. Quem aí já viveu isso? Né? Fiz mais dinheiro, fiz renda extra, trabalhei mais. Mas, cara, não sei para onde foi o dinheiro. Então, quando vocês organizam a vida de vocês para o dinheiro que vocês ganham, pensa, está tudo organizado para a vida de vocês. Quando entra um dinheiro extra, ele é realmente extra. Entrou um dinheiro a mais que foge ali das receitas de vocês. Lembra, a receita de vocês já está para a vida de vocês. Entrou um dinheiro a mais, eu posso pensar no que eu quero junto com a minha esposa, com o meu esposo. O que eu quero acelerar? Eu quero acelerar a minha reserva? Fazer logo a minha reserva? Eu quero acelerar a quitação de dívidas? Eu quero acelerar aquele sonho que a gente botou no papel? Não, vamos usar esse dinheiro aqui. A gente não conseguiu planejar uma viagem, né, com o nosso orçamento. Vamos usar esse dinheiro aqui para a gente viajar? Comer extra, entende? Então, é diferente de quando você tinha a vida toda desorganizada, que todo 13º era para pagar a conta, era para poder acertar. Eu vivi muito isso na casa dos meus pais, né? Quando vinha o 13º, não era para a gente ficar feliz, que a gente ia fazer uma coisa legal, não, era para pagar cartão, era para ajeitar o que o ano veio embolando. Então, quando você organiza tudo, quando entrar um dinheiro extra, ele é realmente extra. Gente, eu estou falando assim um pouco mais baixo, porque eu estou com dor de cabeça, tá? Mas vocês estão conseguindo me ouvir, me entender bem? Tá tudo ok aí? Isso. Tá ok. Então, vamos lá. Cuidado com as mudanças. Então, vocês organizaram a vida de vocês para um cenário atual. Se o cenário mudar, você tem que parar e pensar em tudo que muda junto com esse cenário. Exemplo, mudei de estado, mudei de lugar. Eu preciso fazer aquele desafio 30 de novo, porque dependendo do lugar para onde eu me mude, pode ser que o mercado seja mais barato, mas o combustível seja mais caro, pode ser que a escola seja mais cara e, sei lá, o lazer fique mais barato. Eu preciso, de novo, ver como que seria a minha vida naquele lugar. Então, eu não posso criar uma mudança e achar que aquilo ali vai continuar tudo do mesmo jeito. Eu vou precisar analisar de novo, tá? Por exemplo, comprei um carro. Eu juntei dinheiro, comprei um carro, né, à vista. Ótimo, né? Aí você fala assim, não, só comprei um carrão, tá? Mas cuidado para você não se empolgar com um carrão que você comprou à vista. E não esquece que mesmo você comprando ele à vista, ele tem um custo mensal para você. Então, um carro mais caro é um seguro mais caro, é um IPVA mais caro, é uma manutenção mais caro. De repente, ele consome mais.
mais combustível. Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro para ativar que cada mudança, ela não muda sozinha. Eu preciso não olhar só aquela mudança pontual, mas pensar em tudo que aquilo vai trazer em torno. Tem gente que fala assim, vamos comprar vamos pegar um cachorrinho, ele está dando o cachorrinho, tá, tudo bem, pode estar dando o cachorrinho para você, mas o cachorrinho, ele é um custo, o cachorrinho, ele tem alimentação, tem cuidado, se ficar doente, tem que levar no veterinário, tem que cuidar, é igual criança, né? Então, tipo assim, não é fechar os olhos, onde come um, come dois, come três, tá? A não ser que seja algo que Deus está direcionando, mas você entende? Às vezes a gente fecha os olhos para algumas coisas, para fazer, simplesmente fazendo, e depois a gente começa a se embolar. Então, cuidado, tá? Com as mudanças que podem vir a acontecer daqui para frente. A gente tem um grupo, né, de acompanhamento que é o Ainda Juntos. Eu super aconselho que vocês saiam daqui e entrem no Ainda Juntos, porque o Ainda Juntos é um acompanhamento para tudo que vocês aprenderam aqui. Então, aqui vocês aprenderam um método, como que esse método funciona, mas no acompanhamento você vai ter a prática disso, você vai colocar em prática e você vai ver as suas dificuldades. E aí você tem alguém para te acompanhar, para ir vendo com você. Mudou a vida, Sula. Você vai poder falar, Sula, mudou a vida, como é que eu faço? Né? A gente tem reunião uma vez por mês e eu escuto vocês, né? Na reunião é para escutar vocês. O problema que vocês tiverem, não é aula igual aqui, né? É para redirecionar vocês. Mudou alguma coisa, como é que eu faço? Me dá uma ideia. Aconteceu isso fora do esperado, não consegui fazer isso esse mês, me embolei com isso. Então, para cada situação, a gente vai dando um direcionamento na hora para vocês, né? Então, é muito importante que, pelo menos, 4 meses vocês continuem caminhando com a gente, para que fixe, né? Para que vocês tenham, aquilo, eu sou professora de matemática, né? Eu falo muito isso com meus alunos, a gente não aprende matemática na sala de aula, a gente entende, mas a aprendizagem, ela tem, ela não está aqui hoje, mas acho que ela é psicopedagoga, ela vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui, só que ela não está aqui, acho que é a Michelle. A aprendizagem, como é que ela funciona? Você entende na sala de aula, você não aprende, você entende. Já viu quando a pessoa fala assim, ensina uma coisa para você, aí você fala assim, entendi, agora eu entendi. Você não aprendeu, você entendeu, tá? O que é isso? Você só vai aprender quando você colocar em prática. Quando você chegar em casa, tentar fazer, errar, apagar, fazer de novo, aí você começa a aprender. Aquele conhecimento, ele vai ficando assentado dentro de você. Lá, ó, estou aqui junto com o Fábio. Confirma para mim, Michele, essa parte de aprendizagem. Certíssimo, o aprendizado é uma construção. Isso aí. Então, porque às vezes acontece da gente se sentir sozinha. Eu não quero que vocês se sintam sozinhos nesse início, né? Nesse início de construção, de botar em prática uma nova vida, né, gente? É tudo novo, é tudo diferente. Então, é para isso. Então, eu aconselho muito que vocês, na nossa última aula eu vou apresentar melhor, mas eu aconselho muito que vocês venham para o acompanhamento. É muito importante. Passamos para o próximo ponto aqui. Aí, outra coisa, né? Esse GCPM que está escrito aqui é o que a gente fez e vai continuar fazendo com o dinheiro. O que é GCPM? É um método, né? Que consiste em quê? Em gerar mais dinheiro, o G vem disso, o C é de cuidar do seu dinheiro, o P é de proteger e o M de multiplicar. Então, vamos lá, gerar mais dinheiro. Você só vai gerar mais dinheiro se você investir em você, tá? Você só vai conseguir fazer mais dinheiro se você crescer, se você evoluir. Por isso, o dinheiro do crescimento. Não negligencie o dinheiro do crescimento, tá? Talvez o primeiro mês aí, eu até falo isso lá
nas aulas de planejamento, talvez os 2 primeiros meses fique apertado, você precise, né, não é nem negligenciar, usar esse dinheiro do crescimento para terminar de pagar aqueles cartões até eles irem diminuindo, mas depois disso, volta com ele, sabe? Não negligencia o dinheiro do crescimento. Não usou, guarda, porque vai aparecer uma oportunidade que você vai querer ter um dinheiro para investir em você, você vai ter. O C de cuidar, né? Que é o que eu quero chamar mais a atenção de vocês nessa aula, é esse cuidar. O que a gente fez aqui com vocês foi um faxinão, né? Quem se sentiu fazendo aquele faxinão, aquela faxina de ano novo, que a gente vira tudo de cabeça para baixo, que a gente limpa tudo, que a gente faz aquele auê. Vê se não foi isso que vocês fizeram com o dinheiro de vocês, né? A gente viu tudo, vocês foram catucar tudo, cartão de crédito, as dívidas, tudo. A gente viu, né? Eu fui instruindo vocês a olhar e a caçar tudo da vida financeira de vocês. Isso foi uma grande faxina. Só que pensa, quando você faz essa grande faxina na tua casa, não precisa nunca mais limpar? Nunca mais, não. Já fiz a faxina agora, já está sussa. Não preciso mais limpar nada, que vai ficar tudo limpo eternamente. Quem dera, né? Quem dera, meu Deus, se a gente pudesse limpar a casa uma vez e ela se mantivesse limpa para sempre. Não é assim que acontece, né, gente? E no nosso dinheiro também não vai ser assim. A gente fez uma grande faxina, mas a gente vai precisar limpar. A gente vai precisar. Sempre tem, né? Aquela faxininha leve que você faz durante a semana. Você vai ali, passa uma vassoura, um pano, passa um pano nos móveis, né? Eu não sei qual é a rotina que vocês têm de faxinar a casa, se é uma vez por mês, se é uma vez por semana, enfim. Mas você tem aquela faxina mais levezinha. E tem a faxina que não é tão a do fim do ano, mas também tem aquela faxina que você vai fazer na sua casa periodicamente. Então, com o nosso dinheiro, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente precisa ter um dia na semana para fazer essa faxina leve, tá? O que é a faxina leve, Sula? É eu ir acompanhando o que está acontecendo com o dinheiro. Então, eu fiz o planejamento, vocês fizeram juntos, o casal, certo? A faxina leve, quem vai ficar de olho é o administrador do casal. Então, quem é o administrador do casal vai ficar responsável dessa faxina leve. Essa faxina leve é para vocês acompanharem o planejamento de vocês, para saber se alguma coisa já saiu do teto, se está tudo dentro do combinado, se não está, se saiu alguma coisa do combinado, como que eu posso remanejar isso? Aonde que eu posso diminuir para poder cobrir isso aqui que foi a mais esse mês? Então, é essa faxina leve que a gente precisa fazer. Tá? Inclusive, a gente vai usar o grupo da riqueza para isso. E um dia no mês, antes de iniciar outro mês, quando eu falo iniciar outro mês, é o dia. Quando é que inicia um mês para a gente aqui? Quando a gente recebe. Então, para alguns pode ser dia 1º, para outros pode ser dia 5, para outros pode ser dia 10, enfim. Antes de você começar a gastar o dinheiro, você precisa parar e fazer aquela faxina. Não é a tão faxina do ano novo, mas é uma faxina mais do que só uma olhada leve. Nem todo mundo vai precisar dessa faxina. Por quê? Quem tem um dinheiro muito certinho todo mês recebe a mesma coisa, você vai seguir o plano. Mas o que é legal vocês fazerem de tempos em tempos? Vocês vão criar objetivos para vocês. Eu vou até mostrar aqui nos próximos slides, um exemplo de personalização aí do dinheiro de vocês. Aquela parte verdinha da planilha, eu dividi em 3 partes grosseiras, mas não precisa ser só aquelas 3 partes, podem dividir isso para mais coisas. Só que isso vai variar de acordo com o quê? De acordo com o objetivo de vocês, o que é mais importante para vocês. E aí, é bom vocês, sei lá, de 3 em 3 meses, sentarem juntos, avaliar, ainda é a mesma coisa? É isso mesmo que a gente quer? Por exemplo,
no ano passado, a gente separou um dinheiro maior para dar de presente para a gente e para as pessoas mais próximas. Aí, esse ano, a gente pensou assim, poxa, a gente vai estar num desafio, eu saí, né, de uma matrícula, vamos pesar mais, né, vamos botar mais dinheiro na reserva de segurança, vamos diminuir as outras coisas, porque o nosso objetivo era isso. Aí, passou um tempo, surgiu essa palestra em Orlando. Então, agora a gente parou de pesar lá para pesar para a viagem. Entende? Os objetivos de vocês, eles vão mudando. Vocês precisam não achar que é tudo engessado. De tempos em tempos, vejam se os objetivos de vocês continuam a mesma coisa, porque às vezes aquilo que era importante no início do ano, pode ser que outra coisa apareceu mais importante, vocês precisam reorganizar os objetivos de vocês. Sula, do que você está falando? Eu estou falando, eu vou mostrar para vocês um exemplo na planilha, para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, de pesar o dinheiro, ou seja, botar mais dinheiro naquilo que é mais importante para você, que vocês vão entender. E aí, proteger, o que é proteger, né, do GCPM? É ter seguro de coisas importantes. Poxa, eu tenho um carro, preciso ter seguro desse carro. Eu tenho um iPhone, cara, eu preciso ter um seguro, né? Porque são coisas caras. E multiplicar, gente, é muito importante aprender a investir. Eu sei que aprender a investir, às vezes parece assim, não é prioridade. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês entenderem quão relevante é vocês aprenderem a investir. Um exemplo aqui que o Mário tem um sonho de, quando a gente se aposentar, a gente comprar um motorhome e viajar o mundo, né? O Mário é desses, que o Mário, depois que eu casei, nunca mais eu andei de avião, gente, porque o Mário só quer viajar de carro. Agora, graças a Deus, Deus vai me honrar, eu vou pegar um avião de novo, porque tudo que é lugar, Mário quer viajar de carro. O Mário é desses. Aí, o que acontece? O motorhome, quando a gente viu, né, fez essa conta, a gente viu que o motorhome devia estar lá, sei lá, uns 250 mil na época, né? Nem sei quanto está agora. Mas, assim, era uma bagatela dessa daí, uma casa, né? E aí, a gente ficou pensando assim, poxa, se a gente começar a juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro para isso. Aí ele falou assim, se eu juntar R$ 150, né, por 25 anos, que é mais ou menos quando a gente vai se aposentar, dá quanto? Aí a gente fez a conta, deu 45 mil. 45 mil vai dar para comprar talvez as rodas, né? Do motorhome. Mas, gente, olha só que assustador quando a gente para de só guardar dinheiro e começa a investir o dinheiro. Eu só vou mostrar isso só para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? E eu não estou falando de bolsa de valores, de ações, nada disso, não. Estou falando de uma coisa segura, estável, fácil. Ó, se eu investisse os mesmos R$ 150, olha quanto daria em 25 anos. Isso, ainda bem que eu escrevi isso aqui, né? Porque olha aqui, isso é a Selic estando a 12,25. Hoje a Selic está 15% ao ano. Ou seja, daria muito mais do que isso aqui. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Se eu juntar, dá 45 mil. Se eu investir, dá 276. É mais de 200 mil que eu ganho sem fazer nada, só por aprender a investir. É muito dinheiro, e olha que eu não estou falando de guardar muito dinheiro, estou falando de R$ 150. Porque muitos de vocês aqui, quando vocês chegarem no ideal, vocês vão ter muito mais do que R$ 150 para guardar. Eu estou fazendo uma conta boba. Então, aprendam a investir, tá? Tenha isso em mente. Próximo passo é aprender a investir, ok? Aqui, o exemplo que eu vou mostrar para vocês sobre personalizar. Então, ó, a planilha de vocês tem essa parte aqui, né? Ó. Não tem essa parte aqui, não. Tá vendo? Essa parte aqui.
Isso aqui é um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Aqui, nessa parte verdinha, eu tenho reserva de segurança, teto de gasto e meta de longo prazo. Cada um desse daqui, né, eu arredondei, tá vendo? Era 548, eu arredondei para 550. Isso aqui, os três juntos, daria o quê? R$ 1.650 investindo, né, todos os meses. Investindo, que eu falo, né, metas de curto, médio e longo prazo. Beleza. Sula, então eu só posso ter 3 coisas na minha vida, 3 metas? Não. Isso aqui é um exemplo do que eu fiz com esses R$ 1.650. Então, o total do verdinho é R$ 1.650. O que eu tenho que preservar? Quais são os objetivos que eu não posso deixar de ter? Não posso, não posso. Eu não posso escolher não ter. São esses aqui que eu grifei, que é a reserva de segurança e o teto de gastos. Você pode botar menos dinheiro para eles, mas eles precisam existir. A reserva de segurança é para emergência, para coisas, né, que fogem aí do nosso controle. O carro bateu, fiquei doente, fiquei desempregado, enfim. Reserva de segurança, reserva de emergência. Teto de gastos, você precisa ter um dinheiro para não só pagar os boletos, precisa ter um dinheiro sobrando em casa para coisas que não estão previstas como mensais, porque a sua vida não vai ser só pagar as contas, sacolão, combustível, não é só isso. Sempre acontece alguma coisa. Para quem tem criança, então, quando não tinha Lavínia, eu até diminuía um pouco mais o teto de gasto. Com a Lavínia, eu tenho que pesar mais. Eu fico sempre ali, ó. Eu sei que não dá para ficar botando pouco, a não ser que tenha necessidade, mas se eu puder escolher, eu vou botar um pouquinho mais no teto de gasto, porque sempre acontece alguma coisa. E não necessariamente é emergência, tá, gente? O teto de gasto não é para emergência, mas são coisas tipo, a creche pediu para comprar não sei o que vai ter a festa de não sei das quantas. O sapato da Davi não está cabendo mais, tem que comprar outro. Tem que, sei lá, gente, coisas que vocês sabem que acontecem aí na casa de vocês também. Eu tenho um filho, mas mesmo sem filho, a gente tem coisas, né? Eu quero dar um presente, tem um aniversário, né? Eu coloquei presentes aqui, mas esse presente aqui é para pessoas que eu não quero ficar de forma nenhuma sem dar presente. Então, são pessoas do meu círculo social bem fechado, pai, mãe, sogra, eu, meu esposo, minha filha, e sei lá, 3 amigos bem íntimos mesmo. Então, o que eu faço com esse presentes aqui? Eu garanto um presente que cabe no meu orçamento para cada um deles. E aí eu já estipulo quanto que vai ser. Eu somo isso aqui, por exemplo, R$ 100 por mês dá R$ 1.200 no ano, certo? Então, eu divido esses R$ 1.200 para cada ocasião, para cada aniversário, e eu boto um valor tal que desses 1.200. Então, eu boto lá, para o Dia das Mães vai ser 100, para o meu aniversário vai ser 150, para o amigo vai ser 75. Aí, só que tem um aniversário aí, de alguém que não é tão chegado assim, né? Não é tão próximo assim, mas aí vai ter um aniversário e eu vou dar pelo menos uma lembrancinha, alguma coisa. Então, eu tenho teto de gastos, eu tenho dinheiro sobrando ali para poder comprar alguma coisa para essa pessoa. Você entende? Então, é muito importante, eu estou falando de presente, mas nem sei se isso é tão importante para vocês, mas eu sei que para muitos é, tá? Então, eu estou falando aqui para que vocês comecem a entender a dinâmica dessa divisão de dinheiros, né? De entender cada coisa no seu lugar. Então, eu garanto, o meu círculo fechado, eu já garanto presente. O teto de gastos se der, para quem acontecer no momento, para aquela situação no momento, entende? E outras coisas mais que vão acontecendo. Então, olha, isso aqui é um exemplo. Não tem que seguir isso daqui. Você tem que sentar com seu marido, com a sua esposa,
entender aonde que vocês querem investir o dinheiro de vocês. Então, o que que eu faço? Primeiro, eu coloco a reserva e um cuidado aqui, tá? Essa divisão, gente, eu aconselho vocês fazerem um pouco mais para frente. Agora, de início, principalmente para quem está numa situação mais apertada, para quem não tem nada de reserva, né? Sula, eu vim, porque tem gente que vem para a mentoria para melhorar, né? Já sobra um dinheiro, já tem alguma coisa guardada, né? Tem gente que vem para a mentoria para melhorar e melhora. Mas tem gente que chega numa situação mais tensa, né? De muita dívida, de muita coisa para pagar. E quando fez o planejamento, os primeiros meses ficou ali sobrando quase nada. O que que eu aconselho? Junta tudo para a reserva. Esses três verdinhos aqui, no início, quando você estiver pagando as dívidas de cartão, as dívidas lá, você vai ver que não vai sobrar o ideal, né? Vai sobrar menos porque você está pagando as dívidas. Isso aqui é a gente chegando no ideal. Então, junta tudo para a reserva. Se você precisar comprar alguma coisa, você pega desse dinheiro e compra, mas garanta que você não está confundindo precisar com querer. No início, gente, no início, tá? Eu estou preparando, a mentoria é para preparar vocês, não para comprar só o que precisa. Só que no início, se a gente chega, né, focado, a gente vai precisar permanecer nesse precisar. Então, eu vou comprar se eu precisar, por um tempo, até eu montar um dinheirinho aqui. Deixa eu montar uma reserva legal aqui, depois que eu montar uma reserva legal, aí pronto. Aí, legal que eu falo, gente, sabe? Eu não sei quanto, porque legal é diferente para cada tipo de salário. Se eu ganho 5 mil reais por mês, se a minha família tem uma renda de 5 mil reais por mês, se eu guardo 1.000 reais, chego a juntar 1.000 reais, 2.000 reais da minha reserva, é um dinheiro legal. Agora, você concorda? Se a renda da família de vocês é 10 mil, vocês gastam 10 mil todo mês, 15 mil, 2.000 reais é quase nada. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês... não tem uma regra, mas forma um dinheirinho ali para reserva primeiro, para depois você começar a passear nessa flexibilidade, nessas divisões, para que você tenha segurança, né? A reserva de segurança, né, é para que, quando acontecer alguma coisa, seus planos não vão para água abaixo. Porque aí você começa a juntar dinheiro para a viagem, só que aí no outro mês já acontece um problema. Aí você não consegue continuar a viagem e não consegue resolver o problema. Então, no início, tá? Vocês estão entendendo, gente? Qualquer coisa, por favor, abre aí e fala. No início, para quem está muito apertado, junta primeiro uma boa reserva e depois começa a fazer essas divisões aqui nessa parte verde, tá bom? Tá, todo mundo fazendo aqui para ele. Ok. Aí eu botei aqui, ó, filho, aposentadoria, a reserva, teto de gasto, troca de carro, presentes, viagem, tá vendo? Eu peguei R$ 1.650 e eu estou dividindo em todas essas coisas aqui, que no caso aqui, da minha família, são coisas que para a gente é importante. Então, eu vou guardar, sei lá, R$ 50 para a Lavínia todo mês. É um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Vou guardar R$ 100 para minha aposentadoria, né, para minha complementação de aposentadoria. Vou guardar R$ 500 para reserva. Aí, vamos supor, montei minha reserva. Cheguei lá na frente, já estou com um dinheirão de reserva. Lá na planilha, embaixo da parte dos salários, tem uma parte lá que fala qual é a reserva ideal de cada categoria de trabalho, né? Porque se você é CLT,
você precisa ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Se você é funcionário público, pelo menos 3 meses do seu custo de vida. Se você é empresário, autônomo, empreendedor, pelo menos 1 ano do seu custo de vida. É doído, o pessoal empreendedor é doído, tá, gente? Porque a reserva, ela é de acordo com a nossa insegurança, né, no trabalho. Então, quanto mais seguro, estável é o nosso trabalho, vamos dizer que eu tenho menos necessidade da reserva de segurança. Porque a principal causa dela ali, né, num caso extremo, é você ficar desempregado. Você fica desempregado e você não ter, né, da onde tirar. Essa pandemia, quantos empresários se suicidaram? Por quê? Porque não tinha para o próximo mês, gente. Se ficasse sem aquela receita 1 mês, já não dava. Então, quando você monta uma reserva, você garante o quê? Poxa, tá bom, fiquei desempregado, mas eu não preciso agir no desespero. Eu tenho um dinheiro aqui para eu sustentar aqui minha casa e pensar com tranquilidade naquilo que eu vou fazer. Entende? Isso é muito importante. A troca de carro é uma coisa interessante de guardar. Quem ainda não comprou um carro à vista, eu quero botar essa sementinha no seu coração, tá? De você compre um carro à vista. Se você nunca comprou um carro à vista, junta tudo. Assim, sabe? De verdade. Pega 1 ano da sua vida, 1 ano, e junta só para o carro. Se tiver uma emergência, pega de lá, não tem problema. Porque enquanto você estiver juntando dinheiro para o carro, aquele dinheiro está lá, ele vai servir de uma reserva de segurança para você. Estou falando de casos grandes, tá, gente? A gente só faz isso quando a gente fala de carro e casa. Então, a gente junta tudo, junta essa parte verdinha toda e compra um carro à vista. Por que eu estou falando isso para vocês? É libertador você comprar um carro à vista. Você não ter a preocupação daquela parcela grande no seu orçamento para você poder dar conta, fora IPVA, fora seguro, fora manutenção, fora um montão de coisa. É muito rápido, tá, gente? Se você vai passar 4 anos pagando um carro, você consegue, em 2 anos ou menos, juntar para comprar um carro à vista. Consegue. Porque você não vai estar, se você estiver juntando, você não vai ter as despesas que é quando você tem um carro já financiado. Então, vale a pena isso ser um objetivo de vocês. E aí, depois, aqui em casa, a gente sempre deixa um valor juntando para trocar de carro, que é pequeno, né? É só para ir aumentando ele um pouquinho. Se der também, se não der também, não tem problema. Às vezes a gente fica juntando o dinheiro para trocar de carro, e o carro às vezes dá problema, às vezes não sei o quê, e aí eu não quero tirar da reserva, pego do próprio dinheiro do carro, e aí o dinheiro não cresce, mas assim, é zero esquentação de cabeça com isso, porque a gente precisa entender os tempos que a gente está vivendo. Então, eu acho que o objetivo de comprar um carro à vista vale muito a pena, porque vocês vão, depois que você compra um à vista, os outros vão fluir. Os outros vão fluir. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Mas vocês entenderam essa parte aqui? Essa parte verdinha, ela pode ser desmembrada nas categorias que for importante para a família de vocês. Lá no Ainda Juntos, né, quando a gente vai para o acompanhamento, eu até eu dou essa planilha para vocês com essa parte aqui, mais detalhada, né, com mais que dá para vocês usarem com mais flexibilidade, mas eu não gosto de passar isso aqui para vocês. Vocês estão começando, então eu não gosto de dar muita flexibilidade, porque senão vocês vão se perder. Fala, Tiago, pode falar. Sula, só uma dúvida. Um dos pontos que eu vi ali
é que tem, por exemplo, presentes e viagens que também vieram desses três verdinhos. Só que esses, o melhor não seria encaixar isso em lazer? Boa pergunta. Peraí, deixa eu só pegar minha água aqui. Pode ser com lazer. Eu não acho melhor, porque eu gosto de ver o dinheiro ali para mim, para eu gastar como eu quiser. E tal, mas só que existe o melhor, existe o ideal e existe o real. Porque se não Entendi. é o que eu falo, por exemplo, ó, manicure, depilação, cortar cabelo, o que que eu falo? Gente, lá nas despesas, lá nas despesas. Mas pode acontecer de não caber nessas despesas. De você olhar lá, tem outras coisas mais importantes e não cabe. E aí, se não cabe, cada um faz isso com dinheiro que vai ficar livre para cada um. Então, por exemplo, o marido ficou, nesse caso aqui, o marido ficou com R$ 250, a esposa com R$ 250. Qual é o ideal? O ideal é que a gente não precisasse usar esse dinheiro para fazer essas coisas meio que básicas, cortar cabelo, fazer unha, o ideal. Mas se não cabe no meu orçamento, eu posso fazer isso com esse dinheiro. E eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar nas despesas, botar, eu tenho esse linguajar, eu boto a casa para pagar metade e eu pago metade. Eu boto, você entende? Eu posso fazer esse jogo aí. Então, Entendi. às vezes o casal tem um ótimo dinheiro de lazer. Possa tirar dali uma parte para viagem. Aí vamos supor, o casal tem R$ 1.000, R$ 1.500 de lazer. Amor, vamos fazer o seguinte: 500 a gente pega, separa para a gente sempre viajar e os outros 1.000 a gente divide entre a gente. Entende? Então, não tem uma. Tem que ser assim. O dinheiro é de vocês, mas vocês entendem que quando a gente organiza, a gente consegue ver. A gente consegue ter clareza para decidir o que que é melhor do que, eu ganho 10.000, tá, ganho 10.000. Aí eu começo a fazer tudo com aqueles 10.000 sem nenhum norte, entende? Então, é ótima a sua pergunta, Tiago. Eu posso tirar isso do lazer? Pode, mas você vai analisar o que que fica melhor no seu orçamento. Por isso que vocês precisam, casais, sentar junto e pensar. E é por isso que eu dei essa planilha maravilhosa, que quando você bota os números, tudo muda. Aí você vai, tira, bota, aumenta para ver como é que vai ficar, bota lá, tira aqui e vê. Não gostei disso daqui. E se a gente botar 200 nesse? Vamos ver como é que fica? Brinquem com essa planilha, brinquem. Ela é de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Outra coisa, né? Só ressaltar aqui as caixinhas da Nubank. Lá na plataforma, gente, eu fiz um videozinho pequenininho, sei lá, acho que deve ter 5 minutos, para quem ainda está enrolado aí com esse negócio das caixinhas, como que faz as caixinhas, como que programa as caixinhas. Gente, de verdade, olha aqui, se você está fazendo qualquer outra coisa agora, preste atenção no que eu vou falar. Não tem método OP, que é a Organize e Prospere, sem as caixinhas. Não tem. Porque assim, a parte principal do método que a gente ensina para vocês é para que vocês não tenham que ficar decidindo toda vez que vai gastar o dinheiro. E como que vocês vão poder não precisar ficar decidindo, ficar fazendo conta toda hora? Se o dinheiro de vocês estiver todo separadinho nas caixinhas. Se o dinheiro de vocês estiver separadinho nas caixinhas, vocês vão ter uma vida financeira muito mais fácil de levar e não vão se desorganizar. Então, assim, se na sua cabeça passou talvez eu faça as caixinhas, não esquece isso, você tem que fazer, tá? Não tem só no Nubank. Nesses dias, uma mentorada minha falou que acho que o Itaú está trabalhando com caixinha e
É até mais rápido que a da Nubank, porque não precisa botar senha na hora de tirar o dinheiro. Então, sai mais fluido, que ela falou. E sai na hora, independente do horário. Porque as caixinhas da Nubank, ela tem isso. Ela sai na hora e vai para a tua conta corrente até 2 horas da tarde. Passou de 2 horas da tarde, ela vai cair na sua conta corrente no próximo dia útil. Só que, ultimamente, a Nubank está deixando tirar o dinheiro e saindo na hora. Eu tiro domingo e o dinheiro cai na hora. Eu tiro 10 horas e cai na hora. Só que a gente observou, eu venho observando, aí ela veio fazendo isso e voltou de novo para essa regra. Aí liberou de novo, depois voltou para essa regra. Então, fiquem atentos, tá? Mas tem a Nubank, tem o Itaú, tem o PicPay, que tem cofrinho, eu acho que o Mercado Pago também tem vários. Agora, o que é importante? Tem que dar para você botar todas as caixinhas e tem que dar para programar, para que você não tenha que ficar organizando o seu dinheiro todo mês. Você vai organizar uma vez só e já vai deixar programado para quando o seu dinheiro cair na conta, vrum, pronto, ele já organiza para você. É o melhor dos mundos, gente. É maravilhoso, é libertador, de verdade. Vale muito a pena ter esse trabalhinho, porque vai dar um trabalhinho no início, né, para fazer todas as caixinhas, programar e bababá. Mas, gente, vale demais a pena, tá? Então, e essa atenção, né? Você vai botar as caixinhas com o nome, ou você vai botar o valor total da caixinha, ou você vai botar no nome o valor que você pode usar por semana. Para quê? Para você não ter que ficar lembrando. Eu quero economizar o cérebro de vocês. Se você botar lá o nome, quanto você pode usar por semana, você não vai precisar ficar lembrando quanto que é. Você já vai ver lá, tá? No caso lá do cartão, né? Comprou uma coisa que você guardou o dinheiro, mas vai comprar parcelado. Coloca o nome da coisa que você comprou e coloca o valor da parcela, porque todo mês você vai precisar retirar o valor da parcela. Aí você vai ficar querendo lembrar quanto que é mesmo a parcela? Já vai estar escrito, você não vai precisar ficar lembrando, tá? Ai, minha dor de cabeça está passando, glória a Deus. Tenha uma categoria relevante em conta corrente para dar conta da demora do resgate. Por causa disso que eu falei para vocês, né, que às vezes acontece de não cair na hora, depois de 2 horas da tarde. Então, eu deixo uma categoria lá na conta corrente. Por quê? Porque eu gosto de deixar até o teto de gasto. O teto de gasto é uma boa, né? Mas vocês vão decidir aí o que é melhor. Porque se não cair na hora, eu já tenho um dinheiro para usar e quando o dinheiro cair, ele só recoloca no lugar. Ok. A outra coisa, mantenha o grupo da riqueza, tá? Então, assim, o grupo da riqueza ele vai ajudar muito vocês para se organizar. Então, eu preciso fazer as coisas na hora, né? Igual eu falei para vocês, poxa, fui lá, comprei o sacolão, quis comprar no cartão de crédito com o dinheiro desse mês. E eu preciso, na hora que eu comprei, pegar dinheiro lá, vamos supor, gastei R$ 50 no sacolão no cartão de crédito. Eu vou pegar da caixinha do sacolão, vou tirar R$ 50 da caixinha do sacolão, tirei, e vou na mesma hora colocar na caixinha do cartão de crédito, no caso aqui de outubro, né? Pensamos no mês que a gente está, outubro. Na mesma hora, mas não consegui fazer isso na hora. O que eu vou fazer? Eu vou anotar lá no grupo da riqueza. E vou anotar, porque depois, quando não tem o dia que você vai separar para fazer essa faxina leve, rapidinho, para ver se está tudo ok, você vai usar esse tempo para fazer esses ajustes que você não conseguiu fazer na correria, tá? E aí, qual é a dica que eu dou? Vamos supor, você botou lá, falta colocar R$ 50, escreve do jeito que você entende, tá, gente? Do jeito que você vai se lembrar. Faltou colocar R$ 50 na caixinha do cartão de crédito. Você escreveu lá no WhatsApp lá da riqueza.
Aí, quando você chegar e parar para organizar isso, que você vai pegar e vai botar os R$ 50 na caixinha do cartão de crédito, o que você faz? Você curte a mensagem. Para quê? Esse vai ser o seu indicativo de que aquela ação já foi terminada, já foi feita. Para você se orientar, entende? Porque você vai ver um monte de mensagem lá, aí você vai saber, já fiz isso ou não fiz isso. Então, e não ficar mensagem após mensagem, cria esse hábito, já fiz isso. Já vai, curte, e você vai saber que aquilo ali já está feito. Se não tiver curtido, você sabe que aquilo não está no lugar. Vou até mostrar aqui um exemplo que a gente fez. Outra coisa que o grupo da riqueza ajuda, às vezes acontece de você não conseguiu sentar para planejar o dinheiro antes de começar a gastar. O dinheiro chegou, aconteceu, né? Não bateu o dia que deu para fazer isso, enfim, essas coisas acontecem. Eu falo para vocês, que existe o ideal e a vida real, mas a gente tem que se preparar para a vida real, né? Para não virar bagunça. Então, poxa, começou o mês, eu não consegui sentar para ver direitinho minha contabilidade. O que eu vou fazer? Eu vou, olha aqui, se o mês começar antes de vocês planejarem, vão anotando lá no grupo da riqueza o que está saindo de cada categoria para descontar depois. Eu gostei aqui, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Não dá para aumentar isso aqui? Não sei se vocês estão no computador, mas olha aqui, ó. Deixa eu olhar para vocês. Tá vendo aqui? Olha só o que aconteceu. Setembro, isso foi recente. Setembro começou. E eu não consegui sentar para poder fazer o planejamento. E aqui eu preciso fazer, porque todo mês tem um valor diferente. Porque a gente eu empreendedor, o Mário empreendedor. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, a gente tem que sentar, e aqui não é uma contabilidade, são três, né? De cada negócio e da casa. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fui anotando. Eu botei ali, ó, setembro. Coisas que eu precisei comprar. Comprei lenço e shampoo. E percebe que são coisas, por exemplo, esse lenço aqui é lenço umedecido para a Lavina, que não dava para esperar eu sentar, me organizar, eu ia precisar comprar aquilo ali. Então, o que eu fiz? Mas isso vai sair da onde, esse lenço? Poxa, vai sair do teto de gastos. Então, tá bom, eu já vou botar ali, ó, teto de gastos. O que já saiu? R$ 77,40. Usei um Uber, que não é uma coisa aqui que a gente usa, tá? Mas usei. Fui lá e botei. 7,49 Uber. Amazon, R$ 203,60. Botei lá. E esses valores saíram da onde? Vão sair em que categoria para mim? Daqui de casa, tá? No nosso mundo. Vai sair do teto de gastos. Ó, eu quebrei uma sanduicheira da escola e precisei comprar outra logo, assim, em seguida. Fui lá, comprei a sanduicheira e esse dinheiro vai sair da onde? Da reserva de segurança. Viagem, botei lá reserva de segurança, que foi uma coisa imprevista e que depois imprevista não, mas que a reserva vai emprestar para o negócio pagar depois. Então, a reserva, uma boa brecha para eu falar. A reserva de segurança também funciona como uma reserva de oportunidade, tá? Às vezes você tem uma oportunidade de aproveitar algo que, por você ter a reserva, você pode fazer isso. Várias vezes já acontece, por exemplo, na creche da Lavínia, fazer a matrícula antes, pagar antes, para pagar menos. Então, você paga o mês, estamos em setembro, você vai pagar lá em janeiro para garantir um valor mais barato do que se você pagar em janeiro. Em janeiro vai ter reajuste, mas se você pagar agora, você vai pagar com o valor antigo. Eu não tenho mais espaço, né, de botar ali no meu orçamento aquele dinheiro. O que eu faço? Retiro da minha reserva de segurança e depois, quando chegar janeiro, que eu iria pagar normalmente, eu pego o dinheiro que eu iria pagar a creche e devolvo para a reserva. Entende? Vocês estão entendendo, gente, como é que é essa dinâmica? E eu não sei se vocês estão entendendo o quanto ter vários dinheiros abre um leque de oportunidades para vocês fazerem trocentas coisas.
Então, eu fui anotando tudo que eu já tinha gasto para quando eu chegasse a fazer meu orçamento, por exemplo, vamos supor que o meu teto de gasto era R$ 500. Eu tenho R$ 500 para botar no teto? Não tenho, porque eu já gastei aquilo ali. Então, eu vou descontar esses valores que eu já gastei para colocar na caixinha do teto de gasto só o que ainda sobra para o teto de gastos. Mas se eu deixasse isso solto, eu não ia saber, ia ficar uma loucura, você entende? Então, eu precisei gastar antes de organizar, eu vou anotando o que saiu de cada de cada categoria. E aí, quando eu sentar para organizar, eu vou descontando o que já foi gasto de cada categoria. E ali, tá vendo meu colezinho, ó, na mensagem? Significa o quê? Que eu já descontei esses valores e já fiz minha organização e já está tudo ok, já está tudo contando com essas mudanças. Ok? E eu queria falar com vocês do poder dos sonhos, porque eu queria que vocês fizessem um quadro de sonhos de vocês, né? Sonho ajuda a gente a lutar, né? Quando a gente tem sonhos, a gente se mantém mais motivado, e isso também controla para que a gente não brinque com a flexibilidade. A organização, ela serve para te dar flexibilidade, mas cuidado, pois se você flexibilizar todo um mês, não é mais flexibilização, virou a regra, né? Então, tem a regra da flexibilização. Existe um dia, um mês, uma situação mega ultra maxa especial, e tem o que você faz todo mês. Cuidado, para você não trocar aquilo que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Então, você ter os seus sonhos perto de você, te lembrando do porquê que você se organizou, te lembrando do porquê que você está fazendo aquilo, vai te ajudar, né, a você se manter firme. E aí, eu botei aqui uns exemplos, só para vocês verem, ó. O quadro de sonhos, o que ele é, né? O quadro de sonhos é você pegar aquilo que você sonha, transformar numa imagem, né? Você pega do computador mesmo, imprime e cola em algum quadro. Não precisa ser nada, sabe, grande, mas bonito, uma coisa que você goste de ver, num lugar que você sempre veja, para que você sempre se motive. E você lembre também, né? Lembre da mentoria, lembre que você fez, lembre, não existe caminho sem volta, tá? Então, é isso. Então, de experiência final, né? Hoje é a nossa última tarefa. A gente ainda vai ter um encontro final, mas eu acredito, deixa eu só ver aqui na minha agenda, eu acredito que vai ser só depois da minha viagem, se eu não me engano. Acredito que sim, porque gente, é segunda-feira que vem, gente, a viagem, estamos em contagem regressiva, meu povo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para já falar para vocês. Ah, não, a gente tem um encontro final essa semana, quinta-feira, vai ser até um pouco fora da curva, mas exatamente por causa da viagem. Eu tinha até botado na segunda-feira, só que o voo vai sair de tarde, então não vou estar aqui de noite. Que a princípio, a gente ia viajar no dia 7, mas a gente vai viajar no dia 6. Então, para encerrar bonitinho, eu vou fazer Não, gente, eu vou ter que ver isso direito. Quinta-feira é aniversário do meu pai. Vou ver direitinho e vou falar com vocês. Tem que dar uma remanejada aqui, agora que eu vi. Então, é isso. Qual é a tarefa final de vocês? Fazer quadro de sonhos e estipular um dia na semana para fazer aquela faxina leve e ver qual vai ser o dia que vocês vão fazer a faxina mais pesada. Aí, a faxina mais pesada tem que fazer junto com um cônjuge para ver se está tudo ok. Ou, se não tiver jeito, pensa como você acha que vai ficar e passa para o cônjuge para ver se concorda. Planejamento é junto, tá? A execução, um vai levando, mas a execução do que foi planejado junto. Então, é isso.
Ah, eu quero ouvir vocês. Basicamente, gente, hoje é a nossa última aula, assim, com conteúdo. Vera, é hoje. Eu queria ouvir vocês, se essa aula ajudou, se trouxe mais clareza para vocês, do que vocês vão fazer. Quero ouvir. Fábio já chegou em casa, o Fábio estava na direção, me conta aí. Deixa eu ver aqui. Tá podendo falar, Fábio? Sim, sim. Cheguei, graças a Deus. Tô assistindo aqui, eu e Michelle. E aí, como é que foi essa aula para vocês hoje? Então, hoje a gente estava mexendo na planilha, né? Eu e Michelle junto. Agora a gente precisa executar. A gente tem algumas dúvidas sobre a planilha, que depois a Michelle te manda no privado, mas é coisa boba. Boa parte a gente já conseguiu resolver, ouvir na aula hoje. É só umas dúvidas sobre o planejado, onde encaixar cada item, mas aí a gente te fala depois. E eu acho que tá tranquilo. Acho que foi boa. Foi bom. Graças a Deus tá indo. Tem que executar agora. Isso O que aí. mais tem que executar? Isso, desse jeito. Leto e Patrícia, estão podendo falar? Tá só o Leto, não sei, me conta aí. Depois do Leto. Fala aí, Fala, Leto, tudo bom? tudo bem? E Tudo. minha câmera tá meio suja, né? Mas tá bom. Não, só tá eu aqui, Sula. A Patrícia tá dando aula. Mas depois ela vai te perguntar algumas coisas da planilha também, que ela tá em dúvida. Uhum, Que quem assiste mais as aulas aqui sou eu, né? Ela só fica sabendo depois. sim, Mas foi boa, a aula foi boa, tá? show. Deu mais clareza aí de como vocês vão fazer? Já deu algumas outras ideias? Deu sim, pô. Deu sim. Graças a Deus. Tá dando bom. Que bom, que bom. Tiago, me conta. Pô, Sula, foi bem bacana, também trouxe alguns esclarecimentos aí de situações que eu e a Ru vimos conversando, né? E para a gente tá sendo bem bacana, assim, porque depois a gente fechou o cartão de crédito, né? Acredito que bastante gente acabou fazendo isso também. A gente acabou fechando o cartão de crédito, graças a Deus conseguimos pagar tal, e não, vamos ficar sem, já montamos as caixinhas, e a partir desse mês agora a gente já está só pelas caixinhas, assim. Então, está sendo algo mais desafiador, né? Principalmente para mim, né? Eu uso cartão de crédito há 10 anos já. Nunca... Então, vai ser um pouco mais desafiador, mas é bacana porque eu olhei assim e falei, nossa, sobrou para o lazer? Dentro de tudo isso, sobrou alguma coisinha para o lazer? Sobrou. Ah, legal. Que bom, Vamos que vamos. É bacana. que bom, Tiago, isso aí. Dani, Oi, Sula, boa noite. boa noite. Sula, o meu desafio, como eu já tinha previsto, é realmente a planilha. Está sendo a planilha. Mas está fluindo, tá sob controle. É só justamente de pegar as informações e lançar na planilha. Mas eu estou conseguindo acompanhar, estou conseguindo seguir. Eu só vou parar ainda para poder lançar na planilha e conseguir te enviar. Isso. Mas eu tô, tá do controle, sim, pode deixar, tá Tá. bom? Se a E sua as aulas dificuldade... sempre acrescentam. Que bom. Se você tiver dificuldade com a planilha em si, chama o Harrison, que ele ajuda você, tá? Não, é só para lançar mesmo. Hoje eu já fiz todas as anotações, é só parar para poder chegar e lançar tudo na planilha. Tá. Mas não tem dificuldade, não. É aquele tempinho de parar, Daniele. Para e Ah, vamos lá. Só isso, tá entendi. bom? Show. Janaína, me conta como é que chega essa aula aí. Já deu umas ideias? Como é que tá? Oi, Sula. Boa noite. Nós estamos aqui, eu e minha esposa assistindo, né? Minha filha, a bebezinha está deitada, já dormiu.
mas a gente tem aprendido muito, tem crescido aqui nesse planejamento. Já deu para dar um raio-x da nossa enfermidade. É como se você batesse um raio-x e olhasse, olha, estamos doentes, precisamos melhorar. Então, a gente já tem um planejamento, já foca na meta de olhar para o futuro e vai dar certo, graças a Deus. Obrigada. Nada. Fábio, você levantou a mão, pode falar. Obrigada, tá, Janaína, de ter compartilhado. Oi, Su, você é Michele. Fala, Michele. Então, uma dúvida. Na planilha, na parte do planejado, né? A gente tem lá os gastos fixos, aí na parte do planejado. Por exemplo, a gente vai criar agora uma meta, né? Para novembro, né? Que outubro já está aí, então novembro. Aí, chegando em novembro, a gente vai lá e pode alterar novamente. Esse planejado ele vai ser sempre alterável, ou eu vou ficar com ele fixo, vai indo com ele fixo. Então, ó, primeiro que não acho que você deve botar isso para novembro, não. Acho que você deve botar isso para começar a usar em outubro. Segundo, vocês recebem sempre a mesma coisa? Sim. Então, vocês podem deixar fixo. Agora, poxa, mudou a nossa prioridade. Acho que a gente devia cortar isso para colocar outra coisa. Surgiu uma outra coisa que é mais importante de despesa do que. Igual eu fiz quando aconteceu a terapia. Eu vi que eu precisaria tirar o Pilates e fazer ele de outra forma para poder caber a terapia. Então, eu fui lá, botei uma parte da terapia nas despesas, outra parte, tirei um pouquinho do crescimento, tá entendendo? Então, não é que é uma regra, vocês vão ver de acordo com que a vida de vocês vai indo. Porque o importante é que tudo bata, né? Que fique tudo cabendo dentro do dinheiro que vocês gastam. Por isso que eu até falei sobre de 3 em 3 meses, vocês verem se o objetivo de vocês não mudou, se continua sendo aquilo ali. Se nada mudar, mantenha a mesma coisa, tá? E outra coisa, gente, pode falar, pode falar. Entendi, não, entendi. Outra coisa, tem lá na parte no módulo das planilhas, tem lá a planilha para imprimir. Eu sei que tem gente que tem um apego mais com papel, então, se você quiser, eu até fiz isso de forma separada, você imprime e copia ali o seu planejamento e fica com ele em mãos, tá? Para quem não vai precisar ficar mudando sempre, quer ver, eu sei que tem gente que gosta de um papel, né? Então, aí você imprime e coloca em mãos. Outra coisa que eu quero que vocês imprimam, tem lá também um módulo escrito checklist. Eu falei com vocês isso, né, gente? Agora vamos focar no planejamento. Quem ficou com aula atrasada aí, foca no planejamento, depois assiste essas aulas. Mas imprime agora o checklist, para quem já terminou o planejamento, para ver o que ficou para trás, o que você não assistiu, o que você não fez, para você poder assistir, tá? Deixa eu tirar uma foto da gente, se não esqueço. A gente termina essa aula. Mas é isso. Quem pode aparecer para aparecer na minha foto? Isso, que coisa bonita. Ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, quero fazer também, deixa eu terminar aqui essa aula aqui, mas não sai não, deixa eu só falar rapidinho aqui com vocês. Eu queria que